Dia 31 de agosto de 2023. A notícia é que o AliExpress, enfim, protocolou a adesão ao programa Remessa Conforme do governo federal, aquele programa que há alguns meses vem sendo discutido e que para muitas pessoas pode significar o fim ou uma piora significativa nos processos de importação, na compra de produtos importados. Eu não gosto muito de falar sobre esse assunto aqui nesse canal do YouTube, mas eu acho que agora que uma decisão aparentemente final foi tomada, vocês merecem saber os fatos. E em meio a tanto conteúdo sensacionalista, nada melhor do que nós darmos uma olhada sem nenhum tipo de viés e com a total transparência que eu gosto de trazer para vocês. Vamos ver como vai ficar então o nosso querido AliExpress com as mudanças que estão chegando aí por conta do programa Remessa Conforme. Galera, antes de mais nada, eu quero falar para vocês que eu não gosto de trazer temas como esse aqui para o canal. É um tema que é muito politizado e as pessoas tendem a ficar ansiosas e acabar ficando bravas por discussões como essa. Por conta disso, eu quero trazer na maior transparência possível de que eu não tomo lado de político e não gosto desse tipo de discussão, não gosto nem que seja feito nos comentários aqui do canal. E por conta disso nós vamos estar assumindo uma tolerância zero com comentários que sejam ofensivos a pessoas de qualquer um dos lados, principalmente porque aqui no Brasil aparentemente só tem dois, é uma apontação de dedo que eu nunca vi igual. Por conta disso, pessoal, vou pedir para vocês que sejam educados e que respeitem as pessoas. Isso é algo que nós trazemos para vocês como um caráter informativo e não como uma notícia que puxa saco de político X ou critica político Y. E por isso eu queria que todos mantivéssemos o respeito. Galera, seguindo então, falar um pouquinho sobre o que é o programa Remessa Conforme. Eu sinto que como eu não trouxe nenhuma notícia sobre isso ainda, eu vou dar uma passada por cima na definição geral do programa. Pessoal, o programa basicamente divide a importação em dois canais, o canal vermelho e o canal verde, e eu vou explicar brevemente aqui para vocês o que significa cada um deles. O canal vermelho é basicamente a continuidade da forma como nós já estamos acostumados a importar. Todo aquele produto que é comprado de algum site que ainda não está operando o Remessa Conforme, e já nós vamos falar um pouquinho sobre qual que é a diferença de aderir e operar, ok? Para todo site que ainda não está operando o Remessa Conforme, os produtos passam pelo chamado canal vermelho. É aquele canal onde as coisas seguem aquele fluxo que nós já vimos tantas e tantas vezes. É recebido no Brasil, potencialmente alguém da Receita Federal pega o seu pacote e aí ele vai encaminhado para a fiscalização aduaneira. É nesse ponto que a perna de todo mundo treme esperando aquela atualização de status já com o boletinho para pagar, porque o seu produto foi tributado. Alguns produtos do canal vermelho acabam passando direto e não recebem tributos. E todas as regras de tributação desse tal canal vermelho seguem as regras antigas, as leis de importação que já vinham sendo executadas há muitos e muitos anos, com às vezes alguma variação em quantidade de produtos taxados, às vezes alguns fiscais mudando o valor de produto. Isso é coisa que acontece, mas não é uma mudança do Remessa Conforme. As coisas, as regras, as leis foram mantidas as mesmas. O canal que o Remessa Conforme cria é o tal do canal verde. Esse canal verde define basicamente que os sites, as empresas que já estiverem operando o Remessa Conforme vão cobrar os tributos diretamente na fonte. Significa que na hora que você estiver no seu celular escolhendo um produto para comprar, automaticamente no valor final daquele produto já estarão incorporados os tributos. E é justamente essa a mudança drástica que vai ocorrer aí quando o AliExpress operacionalizar o Remessa Conforme. Muita gente já está com medo de que as compras que fizeram nas últimas promoções, as coisas que estão em trânsito, ou até mesmo as compras nos próximos dias, já serão taxadas com o programa Remessa Conforme, ou seja, que todos os produtos vão ser taxados. Galera, enquanto o programa não estiver operando, não serão todos os produtos taxados. As coisas seguirão o fluxo antigo e passarão pelo canal vermelho, o canal onde algumas coisas são taxadas e outras não.
Então você que fez compras recentemente ou que pretende aproveitar esse finzinho de tempo onde o AliExpress ainda não começou a utilizar o remessa conforme, esses produtos devem seguir o fluxo normal que eles seguiam antes. Isso é uma distinção importante, porque tem muita gente caindo aí no sensacionalismo de que as coisas já começaram a ser taxadas, e tem gente preocupada que o produto está chegando da China, nossa, eu vou pagar os impostos. Não, você segue o fluxo que já tinha antes, onde algumas coisas passam pelo fiscal e são taxadas, e outras coisas não. E bom, um ponto bastante importante entre o tal do canal vermelho e o canal verde é que, com a chegada do remessa conforme, os tributos terão mudanças nas regras. E antes de eu falar a mudança de regras para vocês, deixa eu pedir aí, se você estiver gostando desse conteúdo, se você acha que esse conteúdo está te ajudando a tomar uma decisão, a entender o que está acontecendo de forma transparente, de forma educada, deixa o like aí, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda e compartilha esse vídeo com outras pessoas que você considere que podem ser ajudadas pelo conteúdo que estamos passando aqui. Galera, quais os tributos e como eles mudam entre os dois canais? Como eu disse para vocês, atualmente o tal do canal vermelho é o que já existia e as regras são as mesmas de sempre. Nós temos um tributo federal de 60% que incide em todos os produtos que são enviados de empresas para pessoas físicas. Tem uma galera que acredita que havia uma isenção até $50, mas isso nunca foi real, gente. O que acontecia é que os fiscais faziam mais vista grossa antigamente, mas na regra, na lei, somente produtos enviados de pessoa física, ou seja, uma pessoa qualquer, para pessoa física, outra pessoa qualquer, são isentos até $50. Produtos enviados por empresas, como o AliExpress e suas lojas, não têm isenção. Então, 60% é o tributo federal. Depois nós temos alguns estados que incidem o chamado ICMS, que é o tributo estadual, e isso atualmente varia de estado para estado. Foi acordado um imposto unificado de ICMS que está definido no Remessa Conforme, e ele vai entrar em vigor com o programa Remessa Conforme, mas por enquanto ainda não está sendo executado e o imposto segue variando de estado para estado. Alguns estados, como o estado de São Paulo, o imposto é zerado, já outros, como Minas Gerais, é 25% e na prática é mais do que isso. Eu já falo um pouquinho sobre esse cálculo. E por fim, galera, tem uma terceira incidência aí que não é um imposto, mas você tem que pagar o despacho postal do correio. A grande maioria dos produtos que param na fiscalização é cobrado aí uma taxa que hoje é de R$ 15,85 para seguirem o fluxo e serem entregues na casa de vocês. Galera, esses são os 3 agravantes de preço aí que podem acontecer atualmente no tal do canal vermelho, que é o canal que os produtos estão percorrendo nesse exato momento. A adesão no remessa conforme não coloca ele em vigor instantaneamente, beleza? Agora, o que define o tal do canal verde do programa Remessa Conforme? Será que melhora alguma coisa? Bom, a gente tem que falar um pouquinho sobre isso. Primeiro de tudo, ainda existe um imposto de 60% que é o tributo federal. Porém, agora para todos os produtos que custem menos de $50, mesmo que sejam enviados por uma empresa, não haverá incidência desse imposto. Em segundo lugar, nós temos o imposto estadual, que é o imposto unificado de 17%. Agora, as pessoas que moram em Minas Gerais vão pagar menos tributo estadual, mas as pessoas que moram em São Paulo vão pagar bem mais. Pois é, esse imposto está fixado em 17%, porém, como eu disse para vocês agora há pouco, tem uma pegadinha na forma como ele é calculado. A galera fala que ele é calculado por dentro, porque na verdade o valor final da tributação é dividido por 1 menos o percentual de imposto. E se você fizer essa continha aí na sua calculadora, você vai ver que ele está mais próximo de quase 20,5% de imposto só no tributo estadual. Esse imposto estadual, ele não tem isenção em nenhum caso e independente do valor do produto que você pague, você tem que pagar ele. Existem projetos, tem coisa em andamento tentando diminuir um pouco esses impostos, especialmente o tributo federal, mas até segunda ordem, o que está definido é que o imposto é dos 60% para produtos acima de $50, mais os 17% calculados daquele jeito bizarro que faz subir para mais de 20% e um incide sobre o outro. E se você fizer o cálculo final de impostos para qualquer produto que custe até $50,
você tem o tributo de cerca de 20,5% que eu falei para vocês, e para tudo que custa mais do que 50 dólares ou a partir de 50 dólares, o tributo é de cerca de 92,77%. Galera, não preciso nem falar para vocês o quanto isso é absurdo. Dito tudo isso, mais uma vez, gente, o AliExpress aderiu, ele protocolou a adesão ao programa, mas ainda não está efetivo. Isso é muito importante porque realmente tem muita gente preocupada, sendo que, definido como está definido o programa, não faz nenhum sentido. Tudo que já foi comprado até agora, tudo que for comprado até antes de ser efetivado o programa, não terá incidência desses impostos, ficará por conta da regra antiga. Ainda tem aquela questão de sorte, pode ser que passe, pode ser que não passe, se passar você não paga imposto nenhum, enfim, segue do mesmo jeito. Agora, uma vez que o AliExpress ative o remessa conforme, que seja efetivo o remessa conforme, você vai comprar seu produto e já vai pagar o tributo na fonte. E dessa forma não tem como fugir dos impostos novos da forma como eles estão definidos. Tá? Então, assim, para muitas pessoas isso pode significar o fim da importação dependendo dos produtos que vocês são acostumados a importar. E é justamente sobre isso que eu queria falar aqui um pouquinho. Pegar e mostrar que nem tudo deixa completamente de fazer sentido, mas no geral, tudo vai ficar mais caro. Galera, vamos pegar aqui, eu separei dois exemplos rapidinho para mostrar para vocês alguns cenários possíveis entre o programa Remessa Conforme e a forma como a importação está ocorrendo até o presente momento. Eu quero começar falando assim de um produto que é pior caso, que é uma placa-mãe. Eu já fiz até review aqui no canal, vou deixar o link aqui para vocês. Quem sabe você não compra antes da efetivação do Remessa Conforme. É a Maxxan Challenger B760M, uma placa-mãe muito decente e que custa muito mais barato do que produtos semelhantes no mercado nacional. Hoje é possível comprar ela no preço cheio, sem nenhum cupom, sem nenhum desconto no AliExpress, pelo valor de R$ 473,78. Dito isso, né, pegando esse valor, nós temos algumas possibilidades e eu quero comparar elas aqui com vocês. A primeira delas é o atual. Pelas pesquisas, galera, cerca de 60 a 70% dos pacotes passam sem taxa. Esses pacotes que passam sem taxa vão acabar quando o remessa conforme for efetivo, mas por enquanto a maioria dos pacotes passam sem taxa. E nesse caso você receberia a placa-mãe por R$ 473,78. Depois, nós temos aquele caso da pessoa que é taxada lá na Receita. Vamos dizer que o pacote tenha sido declarado de forma perfeita, de forma honesta pelo vendedor, o valor cheio esteja declarado na etiqueta, e você mora em São Paulo. Em São Paulo não tem incidência de ICMS, então o valor de ICMS é zerado. Ou seja, esse produto seria taxado somente no tributo federal de 60%. Somente, né? Somente. Meio dolorido, mas menos do que os próximos casos. Nesse caso aqui, nós teríamos um tributo total no valor de R$ 284,27, que é referente a 60% do valor da placa-mãe. Além disso, teria um despacho postal de R$ 15,85 e o preço total da placa ficaria na casa de R$ 773,90. Dolorido, né? Mas ainda, mais barato do que no mercado nacional, se isso serve de consolo para alguém. Agora, não serve de consolo para quem mora no estado de Minas Gerais. Para quem mora no estado de Minas Gerais, nós temos um dos maiores ICMS do país, e lá o valor é fixado em 25% e ainda é calculado sobre o imposto federal e daquela forma onde você tem a divisão por 1 menos 25%, ou seja, você divide por um valor abaixo de 1, você aumenta o valor final, né? E nesse caso aqui, fazendo todas as contas, calculando com o valor do despacho postal, nós temos o valor final da placa chegando em absurdos R$ 1.026,58. Ouch! Pois bem, para o mineiro, o remessa conforme talvez não seja uma notícia tão ruim. É claro, se a gente ignorar o fato que 60% dos produtos passavam sem taxa. Agora, para quem gosta de ignorar esse fato, o remessa conforme para esse caso, como é um produto acima de 50 dólares, nós temos a incidência dos dois impostos, o federal e o estadual. E, como eu disse, não está claro ainda se vai ter ou não a cobrança do despacho postal. Fazendo as contas com o imposto de 60%, mais agora o estadual de 17%, porque passa a valer o unificado,
nós temos a placa-mãe custando o valor final de R$ 913,31, ou seja, a incidência daqueles 92 ponto alguma coisa por cento de imposto em cima do valor que foi pago na placa-mãe, e isso já seria cobrado diretamente ali no momento da compra. Na minha opinião, para uma placa-mãe que não tem garantia nacional, para uma placa-mãe que não tem a mesma qualidade de algumas marcas encontradas no mercado nacional, é muito difícil justificar uma compra num valor como esse. Na minha opinião, produtos acima de $50, nós precisamos avaliar caso a caso, mas a grande maioria deles, caindo num cenário como esse, vão deixar totalmente de fazer sentido. Porém, para os produtos menores e mais baratos, ainda tem algum alento. Como eu disse, não vai ter nada que vai ficar mais barato, gente. Vai ficar mais barato se você, porventura, tivesse sido taxado. Mas vamos pegar aqui um SSD, eu peguei um dos que mais está vendendo ultimamente, que é o Reletec P600, um modelo de entrada, mas que no seu modelo com 1 TB de armazenamento, ele já está custando cerca de R$ 154,50. Né? É um SSD muito acessível e produtos de características semelhantes no mercado nacional custam tranquilo por volta de o dobro desse valor, especialmente que no mercado nacional tudo tem frete e às vezes o frete é caro. Então, estamos falando aí de um produto que hoje custa metade do preço de um concorrente aqui no mercado nacional. Para esse produto tem uma chance grande de passar sem taxa e caso passe você vai pagar só R$ 154,50. Agora, se você mora em São Paulo, onde não tem ICMS, mas o fiscal pegou o seu pacote lá na mão e decide te taxar, o valor deveria ser, caso tudo declarado certinho, os 60% de imposto, que levaria o valor final do SSD na faixa de R$ 263,05. Já começa a ficar muito próximo, se não equivalente a produtos no mercado nacional. Para quem mora em Minas Gerais, a situação mais uma vez se intensifica, e dessa vez com o ICMS de 25%, com o cálculo maluco do ICMS, o valor final já chega na faixa de R$ 345,45, caso seja taxado. Ou seja, mais caro do que produtos semelhantes no mercado nacional e ainda por cima sem garantia. Agora, por fim, no Remessa Conforme, você já vai pagar os tributos direto no ato da compra. Você vai ser obrigado a pagar, não vai ter a chance de passar sem taxa, não vai ter a sorte envolvida. É aquilo e acabou. E o tributo para um produto como esse, que custa menos de $50, hoje é coisa de R$ 248, R$ 247, é incidido apenas o imposto estadual unificado de 17%, que, fazendo o cálculo da forma como ele deve ser, levaria o valor do SSD na faixa de R$ 186,15. Ou seja, para alguns produtos como esse, ainda faz um certo sentido pensar na importação. E não vou restringir a falar que é só a SSD que custa menos de $50. Dos produtos que eu trato aqui no canal, tem muita coisa que está nessa categoria. Tem placas-mãe de entrada para kit Xeon e às vezes até para kit Ryzen. Algumas placas-mãe usadas também acabam caindo para baixo desse valor de 240 e poucos reais aí. Placas de vídeo usadas de entrada, como a RX 580, além das coisas pequenas, tipo memória RAM, SSD, como o exemplo que eu dei. Enfim, tem diversos produtos que vão caber dentro dos valores do Remessa Conforme. O problema é que agora não tem mais a chance de passar sem taxa. E, obviamente, o preço médio para uma pessoa que fazia diversas compras, onde 60%, 70% das compras não eram taxadas, o preço médio vai acabar subindo. Galera, essa é a realidade e o estado atual do programa Remessa Conforme. O programa está exatamente da forma que ele foi definido originalmente, né? Teve rumores de que não teria mais a isenção dos $50. Por enquanto, nada disso foi feito. É importante nós nos atermos à verdade e às coisas como elas estão definidas. Enquanto algo não se torna oficial, até o presente momento é mentira, né? Então, o programa segue com a regra de isenção e o AliExpress, de fato, finalmente protocolou, né, a adesão ao programa. Mais uma vez, isso não significa que o programa já está em vigor na plataforma do AliExpress. Esse é o esclarecimento principal desse vídeo. E por fim, né, para quem fala que a importação vai acabar, que nada mais vai fazer sentido, como eu acabei de mostrar para vocês, os produtos vão ficar em média mais caros, mas ainda tem muito produto que vai estar custando um valor interessante para quem quiser importar e montar um PC Gamer barato. Esse era todo o conteúdo que eu tinha para vocês. Se vocês gostaram do conteúdo, vou pedir que vocês se inscrevam, deixem um comentário e compartilhem esse conteúdo para mais pessoas. Galera, mais uma vez, não é o tipo de conteúdo que eu gosto de fazer aqui no canal, é um canal de hardware e tecnologia.
mas, na minha opinião, foi importante falar um pouquinho agora que as coisas de fato tomaram um certo direcionamento mais oficial, por assim dizer. E por fim, com as informações que estão oficializadas no momento, né, esse foi o compilado que eu consegui fazer para vocês, trazer essas informações para que vocês tenham aí um guia de como as coisas devem ficar e como elas estão no presente momento. Galera, para todos vocês que ficaram até agora no vídeo, muito obrigado. Nos vemos num próximo vídeo. Valeu!